O envolvimento das Forças Armadas no combate à criminalidade no Brasil chegou a um momento crítico. Uma pesquisa do cientista político Ned Littlefield chamada Legitimidade Violenta, a percepção dos militares sobre os riscos do policiamento no Brasil, revela que os soldados brasileiros estão em estado de alerta, mas não exatamente por causa dos confrontos nas ruas. O que mais preocupa a tropa é como a sociedade enxerga os militares e o impacto disso na imagem da instituição. Publicado em abril de 2026, o estudo mostra que o principal receio dos militares não é o perigo físico das operações, mas sim a preservação da reputação das Forças Armadas diante da população. Segundo Littlefield, a chamada legitimidade da violência se tornou uma questão mais urgente do que os aspectos operacionais ou jurídicos dessas missões. O Rio de Janeiro se transformou no principal campo de testes dessa estratégia. Entre 1992 e 2018, o Estado concentrou quase metade de todas as operações de garantia da lei e da ordem GLO, realizadas no país para conter a violência urbana. A pesquisa destaca especialmente a intervenção federal de 2018, que se diferenciou das ações anteriores por assumir o controle político da segurança pública. Enquanto a GLO, Operação Rio de Janeiro, consumiu cerca de 60,3 milhões de dólares. O orçamento total do Gabinete de Intervenção Federal alcançou a marca de 309,1 milhões de dólares. O general Braga Neto, que coordenou o Gabinete de Intervenção no Rio, acabou se candidatando à vice-presidência nas eleições de 2022. Derrotado e posteriormente acusado de tentar um golpe de Estado, ele foi condenado e preso. Apesar dos altos investimentos, os números de letalidade são preocupantes. Durante o período da intervenção, as mortes causadas por forças de segurança aumentaram 34%, totalizando mais de 1.500 vítimas em menos de um ano. Para Littlefield, esse cenário criou um risco sem precedentes para a imagem dos militares, que passaram a ser vistos como agentes violentos incapazes de reduzir significativamente a criminalidade. Littlefield, doutor em ciências políticas e pesquisador da Universidade de Wisconsin, identificou nos relatos de oficiais da ativa um temor profundo, o de que o exército seja associado à imagem negativa historicamente vinculada às polícias civil e militar. Em uma das passagens mais impactantes do estudo, o autor cita o coronel Souza, que em 2018 resumiu o sentimento de vulnerabilidade da tropa. O uso prolongado em operações de garantia da lei expõe o exército a um desgaste de sua imagem. A dificuldade em apresentar resultados concretos e soluções definitivas pode levar a instituição ao descrédito perante a sociedade. O general Pereira, responsável pela articulação do Gabinete de Intervenção com outras agências, relatou como Braga Neto o alertou sobre os problemas causados pelas questões relacionadas às liberdades civis durante a intervenção, que estavam provocando um grande desgaste na reputação pública do Exército. Essa preocupação é reforçada pelo capitão J. Schmitz, que em 2020 apontou uma falha estratégica na comunicação. O Exército pode vencer as batalhas nas ruas e reduzir os índices de criminalidade, mas corre o risco de perder a guerra da opinião pública. Para esses oficiais, o sucesso operacional perde importância se a população enxergar as ações como ineficientes ou excessivamente violentas, um fenômeno que Littlefield classifica como desgaste reputacional. Ao analisar 35 trabalhos acadêmicos de oficiais de patentes intermediárias e inferiores, Littlefield encontrou dados que confirmam essa mudança de foco. A preservação da legitimidade institucional aparece como a principal preocupação nos escritos militares. Os temas mais recorrentes são legitimidade violenta, presente em 60% dos trabalhos, abrange a deterioração da imagem pública, as críticas da imprensa e a disputa com facções criminosas pela confiança dos moradores de comunidades carentes. Eficácia operacional, 40%, refere-se à falta de preparo militar para lidar com civis e ao desvio da missão constitucional de defesa externa. Adequação legal, 40%. Envolve a insegurança jurídica e o medo de punições por violações de direitos humanos, especialmente em situações onde as regras de engajamento não são claras. A visão do alto comando do Exército reforça esse ceticismo. Ao analisar entrevistas com generais, o estudo constatou que a desconfiança é ainda maior entre os oficiais de mais alta patente. O general Richard Fernandes Nunes, figura central na intervenção federal de 2018, admitiu que a missão teve um forte impacto psicológico e na mídia, mas, na prática, não deixou resultados duradouros.
Para os generais, atuar como polícia militar desviava recursos e atenção que deveriam ser direcionados à preparação para conflitos convencionais, para os quais os soldados são efetivamente treinados. O general Pereira também descreveu como o comando militar foi alertado sobre o fato de que as críticas relacionadas às liberdades civis estavam causando um desgaste significativo na reputação do Exército. Esse receio levou a uma maior atenção ao ambiente informacional, com esforços para controlar a narrativa sobre o uso da força e evitar que episódios isolados de violência ganhassem repercussão internacional e manchassem permanentemente a imagem da instituição. Para os soldados, o maior medo não é se ferir em combate, mas sim prejudicar a imagem das Forças Armadas. A transformação das funções militares que passaram de atividades de patrulhamento para a gestão política em 2018, alterou profundamente a mentalidade da caserna. Littlefield sugere que a expansão dessas missões levou os militares a assumirem papéis mais ativos na política nacional como uma estratégia de autoproteção, buscando reduzir riscos jurídicos e recuperar o prestígio social. O autor conclui com um alerta: a militarização da segurança pública cria um ciclo de instabilidade. A ineficiência das missões gera críticas, que por sua vez provocam o isolamento dos militares ou reações políticas da instituição. A pesquisa de Littlefield expõe uma realidade institucional marcante. Para os oficiais do Exército Brasileiro, a reputação da força é o bem mais valioso a ser protegido, superando até mesmo o risco à própria vida nos confrontos. Entender essa perspectiva é fundamental para que a sociedade civil possa tomar decisões mais conscientes sobre a conveniência e os limites do uso das Forças Armadas em missões internas.